Olá, mais uma segunda-feira que nós estamos aqui para falar de doutrina espírita, para rever os nossos amigos. Então, que nós, na noite de hoje, da Sociedade Espírita Estrada de Damasco, estejamos atentos, vigilantes para a mensagem do Cristo que será trazida hoje pela nossa irmã Maria Paula, né, falando do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, nos itens de 5 a 8, né, inimigos desencarnados, e se alguém vos bater na face direita. Nós vamos poder participar, né, como a gente sempre faz, contribuir com a companheira, né, então que a nossa noite seja bem proveitosa e que nós possamos vibrar com todos aqueles que não estiverem conosco hoje, né, que eles possam estar no conforto dos seus lares e posteriormente vão poder assistir, né, esse nosso encontro através do nosso canal do YouTube, na página do Facebook. Então que nós estejamos harmonizados, né, para que a mensagem seja bem recebida. Então, nós vamos ouvir uma canção para poder iniciar o nosso estudo da noite. Makosa yetu usituti katika na jubu lakini usokwe na yule tunachota jiusamehe makosa yetu wanasichunawewasi walitukosea usituti katika na jubu lakini usokwe na yule wangu wa milele. Esse foi o Pai Nosso africano, né, que nós já conhecemos com o nosso idioma, mas cantado, né, de uma forma diferente, com outra vibração. E, claro, a gente não cantaria com aquele idioma, mas a gente, acompanhando a letra, entendeu que é o nosso Pai Nosso, né, a mensagem que o Cristo nos trouxe. Primeira oração, né? Então, que nós
iniciamos o nosso estudo, né, com essa vontade de fazer diferente, de fazer melhor, de ser melhor a cada dia. Maria Paula, com você. Antes da Maria Paula, eu posso dar só uma palavrinha? Não? Pode. O time permite? Que bom, obrigado, Paulo. Olha, eu confesso que esse Pai Nosso mexeu muito comigo, né? Me emocionou muito, uma vibração muito boa. Fiquei imaginando a vibração que não estava naquele ambiente onde foi entoado esse Pai Nosso, o Pai Nosso, né? Daquela maneira, com aquela... Cara, demais, demais. A ideia, não sei de quem foi, se foi da Paula mesmo. Da nossa expositora da noite, mas show de bola, parabéns, muito legal. Obrigado. E hoje, aqui, para mim, ele estava mais baixo. A primeira vez que eu assisti, ele estava mais bonito. Mas graças a Deus que você assistiu e viu que ele é muito bonito. Realmente. A hora que você quiser que eu compartilhe, já pode compartilhar? Então? Tá. Primeiro slide. Quem pode ler? Francisco, pode ler, Francisco? Não estou ouvindo. Acho que ele está com... Abre. Os inimigos desencarnados. O espírita ainda tem outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Antes de tudo, ele sabe que a maldade não é o estado permanente do homem. Que ela advém de uma imperfeição momentânea e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Bom, esse é a primeira parte desse trecho, né, dos inimigos desencarnados. E ele vem logo nesse trecho pequeno falando de duas coisas importantes para a gente, falando da indulgência, e mais lá embaixo ele fala que a maldade não é o estado permanente do homem. Ora, se não é um estado permanente do homem, nós sabemos, então, que vai haver, que mudanças ocorrem no decorrer, né, das encarnações. E nós esperamos sempre que seja para melhor. Nem sempre é, mas nós esperamos, e o espírito, de uma forma ou de outra, ele vai caminhar para melhor. Mas aí surge uma pergunta, né? Que os livros dos espíritos vêm nos responder. O homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. E me veio a necessidade de ler esse trecho do livro dos espíritos, que é a pergunta 114. O trecho do livro dos espíritos é o capítulo 1, Espíritos. E a pergunta é o seguinte: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? E a resposta que nos é dada são os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. E na outra pergunta, 115, seguinte, ainda insistindo nesse tema, eles perguntam: entre os espíritos, alguns foram criados bons, outros maus? E a resposta é grande, mas eu tirei o trecho que nos interessa. Todo o trecho interessa, mas eu tirei o mais necessário nesse momento. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber.
E aí, isso já deixa claro, né? Porque nós estamos perguntando, mas o espírito nasce mal? É criado mal? Né? Não, né? Ele é criado, como falou aqui, sem saber. E, graças a Deus, pela possibilidade das reencarnações, esse crescimento vai acontecendo sucessivamente. Através das encarnações, mesmo que ele venha a pender para o lado mal, ele futuramente há de se corrigir. Então, o homem mau, um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Porque ninguém foi criado mal, nem bom, né? E vamos seguir em frente. Pode botar o segundo slide. Alguém tem alguma pergunta? Porque eu não estou vendo aqui, não. Quem pode ler? Rogério, pode ler, Rogério? Já que o Rogério está nos dando prazer da presença dele hoje. Ele ouviu ou não? Não ouviu. Quem está mais aí? André, pode ler? Alô, posso ler, mas minha internet está muito ruim. Não, então deixa. O Regis acho que se propôs. Não, o Regis acho que se propôs. Ah, então pode ler, Regis. Estão ouvindo? Estamos. Sabe ainda que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, que pode continuar a persegui-lo com seu ódio, mesmo após haver deixado a terra, que a vingança não atinge o seu objetivo, pois, ao contrário, ela produz uma irritação maior, que pode se estender de uma existência a outra. Competia ao espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações entre o mundo visível e o invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é praticamente falsa, e que a verdade é que o sangue sustenta o ódio no além-túmulo. Por consequência, cabia-lhe também dar uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e à sublime afirmativa do Cristo: amai os vossos inimigos. Não existe um coração tão perverso que não seja tocado pelas boas ações, mesmo sem o saber. As boas ações, pelo menos, não dão pretextos às represálias. De um inimigo pode-se fazer um amigo, antes e depois da morte. Com as más ações se irrita o inimigo, e é então que ele serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Esse parágrafo, ele mostra para a gente que o desejo de matar o inimigo, né? Que graças a Deus, assim, antigamente isso existia mais, não é dizer que hoje não exista, mas como existia antigamente, né? Matar o inimigo não vai solucionar o problema. Porque mesmo depois de desencarnado, ele vai continuar tendo acesso à pessoa que está encarnada. Porque ele não acaba com o ódio dessa pessoa, né? Nós vamos ver que ele deixa bem claro, extinguir o ódio com o sangue. É radicalmente falsa essa ideia. Porque, ao contrário, nós vamos alimentar mais ainda o ódio deste inimigo. E eu pergunto, quem é que não tem inimigo? Se nós não temos encarnados, será que nós não temos desencarnados, inimigos desencarnados? Será que alguém aqui pode dizer que não tem esse inimigo? Fala, Berlim.
Eu acredito que a questão da pena de morte, a questão de se livrar do inimigo através do desencarne, gera um problema gravíssimo de segurança pública no além, que reflete exatamente aqui. Porque uma vez que esse companheiro, que agora está liberto do corpo, ele pode, numa organização criminosa do além, interferir, influenciar e até mesmo ajudar exatamente aqui na Terra, né, encarnado, grupos criminosos, se a nossa polícia soubesse e vivesse esse termo, a gente não iria extingui-lo. Muito pelo contrário, tentaríamos ajudá-lo. Por quê? Porque o próprio processo de segurança pública, que tudo recai aí, começa-se com a falta de educação básica, aquele negócio todo, a gente ia diminuir. Então, é um ledo engano os grupos de extermínio, as penas de morte que são divulgadas aí, né, no mundo, que, na verdade, elas não ajudam, elas aceleram e produzem mais mal do que efetivamente o bem. Muito obrigado. Júlio, né? Bem, a fala da Berlim até me deixou, de certa forma, preocupado. Continuar atuando lá do outro lado, combatendo com legislações aí mais perfeitas, né? Mais voltada para a caridade, acho até que vai ser interessante. Não sei, acho que eu devo até ficar feliz com a fala dele. Mas eu tenho 2 comentários com relação ao nosso estudo, né? No slide anterior, nós vimos lá no finalzinho, a maldade não é um estado permanente do espírito. Eu achei muito interessante, porque nós temos dado uma olhada no vício que é o nosso fonte dos nossos males, que é o egoísmo, né? E os espíritos falam para nós que o egoísmo em nós também é transitório, né? Porque nós vamos nos conscientizar do grande mal que ele faz para todos nós e vamos nos libertar do egoísmo à medida que formos nos educando. Olha só que interessante, né? Então, isso faz uma ligação bastante interessante. E aqui, nesse novo slide, consequência... Então, deixa eu ver aqui onde foi que eu me achei aqui, que eu tinha anotado. Então, que serve assim... Ali no finalzinho, é colocado assim: com as mais ações se irrita o inimigo. E é então que ele serve de instrumento à justiça de Deus para punir aqueles que não perdoou. Eu acho isso bastante interessante, até para a nossa discussão, para a nossa conversa, porque... a última vez que nós estivemos lá naquele encontro para a ciência espírita, que acontece lá em Poços de Caldas, um dos expositores tratou dessa questão, né? Tratou dessa questão daqueles espíritos que, segundo ele, são instrumentos de Deus para fazer a sua justiça. Eu achei naquele momento, confesso até que saí da palestra, pelo rumo que ele deu à palestra, eu achei um tanto quanto absurdo ali o rumo que foi dado, falando aí dessas entidades dos cultos afros, talvez o André possa nos ajudar melhor nisso, e ele colocando aquelas entidades como instrumento de Deus para fazer justiça. Aquilo me causou uma estranheza, mas eu estou vendo ali agora a repetição daquilo que aquele expositor estava trazendo. Eu não sei se Jaqueline lembra o nome dele. É aquele que fala muito, nas palestras dele, fala muito dos cultos afros também. Não é o Robson, não, né? Não, Robson, não. Eu vou lembrar. Robson Pinheiro, não? Não, Vanderlei. A Vanderlei. Depois eu vejo. Não. Mas, então, eu acho isso interessante para a gente tratar, né?
E a gente não pensa nisso, não pensa nesses espíritos como um instrumento da justiça de Deus. E eu tive tanta dificuldade, quando ele começou a tratar dessa questão, Vanderlei mesmo o nome dele, quando ele começou a tratar dessa questão, eu não achei interessante ficar naquela reunião, eu fui para outra. Então, eu estou trazendo aí a questão para a nossa reflexão. Eu, na verdade, não estou entendendo a colocação que ele fez. Ele quis se referir ao quê? Você não consegue ler aí, né? As 3 últimas linhas. Ele diz, está falando das más ações, né, daquele que faz o mal. Com as ações do inimigo. E é então que ele serve de instrumento da justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Mas eu não estou entendendo onde ele colocou as religiões afro que você citou. Ele cita essas entidades que ainda fazem o mal, na minha opinião, equivocadas, que atuam no mal, né? E o André está até com a mão levantada, ele deve ter uma colocação interessante para fazer para nós. Ele citava lá essas entidades como instrumento de Deus para fazer a sua justiça. E isso, naquele momento, me chocou. Realmente me chocou, talvez por conta de uma dose de preconceito que eu ainda trago em mim. Mas agora eu estou vendo isso aqui colocado no nosso estudo, aí estou trazendo para a nossa reflexão, para o nosso debate. Entendeu? Isso se a pessoa se utilizar desses espíritos, não, Júlio? Não entendi? Se as pessoas se utilizarem dessas reuniões desses espíritos para chegar aos seus objetivos ruins, né? Não sei se da questão de utilizar. Diz ali, ó, então que ele se serve. Quer dizer, aquele que já era perseguidor, ele serve de instrumento à justiça de Deus. Né? Então, aquele perseguidor vai fazer com que aquele que não perdoou sofra, passe por situações, é isso que eu estou entendendo, passe por situações difíceis para que se equilibre ante a lei. Deixa o André para falar, para ver se vai nos ajudar. Vai, André. Estou procurando o livro dele aqui para... A minha internet realmente está ruim. Se estiver cortando, eu vou falando mais devagar, mas aí vocês me param na hora aí, se não estiverem ouvindo. Mas... Fechou o microfone, André. Não, a internet. Não, o microfone não, a imagem, né? Não, ele fechou o microfone por um momento, mas já voltou. Tá. Voltou? Voltou. Então, a gente lembra até do próprio Divaldo, o Máscara de Ferro, que ficou esse tempo todo esperando um ato dele. E o que fez, na realidade? Foram justamente a atitude, as boas ações. Na realidade, o espírito ali, ele viu quem era verdadeiramente aquele espírito, no caso, Divaldo, encarnado. Então, se no momento de invigilância Divaldo fizesse uma má ação, ele entraria naquele campo vibratório do seu inimigo espiritual e aonde ele, em sintonia, ele poderia ser prejudicado. Mas, em se tratando desse nosso irmão que falou dessa forma, quem é o preto velho? Existe preto velho, existe branco velho, existe todos. Nós vamos envelhecer. E, na realidade, por que o mentor de Chico Xavier não foi Nestório? Então, aí, se a representação do mentor de Chico, que para nós é o ponto de referência, depois de Kardec, dos trabalhadores da doutrina, esse ponto de referências, com muitas aspas, né? Mas poderia ser Nestório. E se talvez fosse Nestório, não tivéssemos tanto preconceito. Afinal de contas, Nestório era um negro e ficou velho. Logo, foi um preto velho. Então, o que está, e graças a Deus a doutrina nos traz esse entendimento de que espíritos são apenas espíritos. E essa preocupação do trabalho da Umbanda ou Candomblé, é lógico, eu costumo dizer aqui para os filhos aqui, que a religião está do teto para baixo. Do teto para cima, são trabalhadores que vão trabalhar onde tiver um campo de trabalho, né, voltado para o bem. Então, na realidade, não é que esses trabalhadores que vêm hoje na linha de Umbanda, porque existe uma teoria, e
eu também não sei se procede ou não, mas a gente tem um livro que eu esqueci da doutrina, que doutor Bezerra de Menezes vai visitar, né, com um irmão, um terreiro, né? E depois disso aí dizem, hoje não mais, que ele vinha numa linha de Umbanda como um caboclo. Mas isso é um questionamento que não sabemos se é verídico ou não. Mas se assim o fosse, por que não? Porque na realidade é o campo de trabalho. Então, esses espíritos amigos e irmãos, às vezes, infelizmente, são mal interpretados. Mas, com certeza, isso não condiz com a nossa maravilhosa doutrina espírita. Com certeza, André. E, André, você usou o exemplo que eu ia utilizar e eu vou só avançar um pouquinho mais na história de Divaldo Pereira Franco. Quem conhece Divaldo hoje, conhece a obra social dele, né, A Casa do Caminho, sabe que ele tem um trabalho maravilhoso abrigando centenas de crianças, não sei nem quantas crianças hoje, mas nós sabemos que todos nós temos um passado delituoso. E Divaldo não foi diferente. Ele, na época, em outra existência, em outra vida, ele, na época da Inquisição, isso lá para a Espanha, eu não sei se o fato se deu na Espanha ou na França, acredito que pelo ano que ele cita, de 1526, tenha sido na Espanha, ele levou um cidadão ao suicídio. E esse cidadão, né, esse espírito, vem perseguindo ele. Algumas palestras dele, ele cita 400 anos de perseguição, e outras 40 anos. Mas não importa, estava até muito tempo perseguindo ele. E ele perseguia ao ponto de, em algumas palestras, ele até se mostrar para ele e falar em voz alta, para atrapalhar ele. Ele aparecia para ele várias vezes e chamava ele de monstro, chamava Divaldo de monstro. E Divaldo coloca o nome dele de Máscara de Ferro, porque ele tinha sempre uma aparência sisuda, nunca sorria, né? Ela estava sempre com aquela cara de vingança, e por conta de uma peça de teatro na época, de uma peça de teatro famosa. Então, ele coloca o nome dele... Peça não, foi um filme em que eram dois irmãos e um vai para o calabouço. E coloca uma máscara de ferro, que era o rei, para não ser reconhecido. Então, por conta desse filme muito famoso, ele coloca o nome do obsessor dele, desse inimigo dele, de Máscara de Ferro. Pois bem, ele... várias vezes aparecia para ele, dizia que ia matar ele, dizia que constantemente fazia severas ameaças a ele. Só que um belo dia, batem à porta da Casa do Caminho, já tarde da noite, e em algumas palestras de Divaldo, ele diz que deixaram a criança, em outra, diz que foi uma senhora que veio com uma criança para entregar a ele. E o fato é que ele pega essa criança. E a criança estava muito desnutrida, muito doente. Ele imediatamente leva a criança para a enfermaria, onde um dos seus filhos era médico, e ele fica ali até a criança, tem que botar a criança no soro, e a criança vem de uma situação de... Tiraram ela do lixo, do lixão. Era uma criança que a mãe pede porque eu vou morrer de fome, e ela também vai morrer junto comigo. Então, ele pega essa criança. Quando ele pega essa criança, para ter uma ideia da situação dessa criança, ela era alimentada com sopa de papel. Gente, quando eu li esse trecho, eu nem podia imaginar que alguém pudesse alimentar assim. A sopa de papel, a mãe pegava gordura de resto de bar, pegava papel e jogava o papel dentro daquela gordura e cozinhava e dava aquela sopa para a criança. Pois bem, a criança então chega muito desnutrida e muito doente lá, e ele pega e cuida dela. Nesse momento, o Máscara chega para ele e pergunta a ele: você vai amar essa criança?
E aí ele brinca com ele, fala assim, não, não vou não. Você vai amar mesmo essa criança? Aí ele falou assim, com certeza, eu vou aprender a amar essa criança. E quando ele mostra para ele que ele vai amar a criança, ele consegue se libertar do Máscara de Ferro, porque o Máscara diz, pois se você amar esta criança, eu vou te largar, vou te abandonar. Porque essa criança é a minha mãe. Tinha sido a mãe dele em outras vidas, né? Acredito eu. Ou seja, pelo amor, só pelo amor ele conseguiu fazer com que o Máscara o largasse, quando ele pegou essa criança sem saber que estava adotando a mãe dele. Então, eu não sei se outras pessoas detêm outras informações com relação a essa história, esse fato do Divaldo, mas o que eu pude nas minhas investidas foi descobrir isso. E é interessante porque nós olhamos o Divaldo de hoje. E quem imagina, né, que hoje, com todo esse trabalho social, mas é um espírito na caminhada. Né? E o ódio não teria valido de nada nesse momento. Né? Como diz aí, extinguir o ódio com o sangue, ou odiar o inimigo, não importa. Ele só conseguiu se libertar por conta do amor que ele dedicou a essa criança, que era cara a ele. Jaqueline... Ah, tá. A Jaqueline está falando que é assim mesmo que passou no filme. Eu vi até uns trechos, eu queria ter botado, mas aí era muita coisa. Gente, alguém para falar? Quem está querendo falar? Ninguém levantou a mão, não, Paula. Não? Tá, porque está aparecendo um número aqui para mim. Então, vamos em frente para o terceiro slide, não é isso? Isso. Vou tentar ler aqui, ver se não corta. Pode-se, portanto, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam a sua malevolência pelas obsessões e subjugações, às quais tantas pessoas estão expostas, e que são uma variedade nas provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação, como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus sobre a Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. Portanto, se devemos usar de indulgência e de benevolência para com os nossos inimigos encarnados, devemos proceder igualmente com aqueles que são desencarnados. Pois bem, esse trecho, ele vem falando de novo que essas obsessões, essa malevolência, essa maldade que o obsessor vem e nos persegue, trazendo subjugações, possessões, obsessões, etc. e tal, ela tem um motivo. Ela está nos perseguindo porque nós somos bonzinhos? Porque nós não temos defeito nenhum? Claro que não, né? Ela só é permitida por Deus porque nós temos que passar por essas provas. Senão, não haveria como haver o crescimento. Muito que bem se nosso crescimento se der com poucas provas, com pouco sofrimento. Eu acredito que no futuro, num país, né, num planeta regenerado, seja assim. Não é o nosso caso aqui agora. Então, aí deixa claro que a consequência da nossa natureza inferior é que nos faz ter que passar por tudo isso. E nós só temos homens maus. Olha o que ele fala, espíritos maus ao redor da Terra, porque existem homens maus sobre a Terra. Por isso que nós falamos constantemente da necessidade da mudança de pensamento. Às vezes você não precisa falar
fazer o mal, só de vibrar mal, de pensar mal, já é o suficiente. Quem está querendo falar? Vamos lá. Patrícia falou, nós os atraímos com nossas imperfeições, com certeza. Berlim tá na frente. Quem? Berlim. Pode falar. Uma, duas, três, quatro. Na quinta linha, de cima para baixo, né, são uma variedade das provas da vida, as obsessões. Essas provas, como as outras, ajudam o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação. Bom, aceitar é uma coisa, né? Vai aceitar, mas não esse aceitar sem tentar uma melhora, sem tentar uma ajuda, porque senão o cara fica lá, digamos assim, existe um vínculo, né? Ninguém atua sobre ninguém sem que haja um porquê. Aonde houver o devedor, aí estará o cobrador. Porém, contudo, todavia, entretanto, isso não quer dizer que a gente não deve se proteger, orar, procurar melhorar. Para quê? Para que a intercessão ela seja maior à medida que você se prepara, né? Que você não está, digamos assim, de corpo aberto, né? Tem um termo aí que eu não me lembro agora. Você não está de corpo aberto, você está atento, tem um companheiro te prejudicando, fazendo alguma coisa, vamos orar por ele para a gente tentar fazer, para amenizar a situação e, quiçá, até melhorá-la, né? Só para a gente não, assim, ao meu ver, aceitar com resignação aquela, você prejudicado vai ficar assim mesmo. Não. Do mesmo jeito que o companheiro do outro lado está interferindo aqui na minha vida, eu também vou interferir beneficamente na vida dele. Porque se é de lá para cá, é daqui para lá também. Vou orar por ele, vou orar pelos parentes dele, encarnados ou desencarnados, vou dizer, meu irmão, olha, estou nessa situação agora, estou tentando aqui melhorar, você me perdoa, eu estou tentando não ser aquele que fui antes, por isso que o amigo está aqui, vamos para como é que fala? Para proatividade. Só para a gente não ficar com aquela coisa, né? Coitadinho de mim. Não. Com certeza. Agora é André? Então, não se revoltar, isso aí. Eu ia também comentar a respeito disso, mas o Berlim já falou muito bem, mas eu acrescento também que aqui a gente fala basicamente também da dor. E como diz Haroldo muito bem essa fala, ele coloca, né? A dor ela te leva até o infinito das suas forças para que haja o movimento, para que você se mexa, para mudar aquele estado de coisa. Então, essa resignação é, conforme o Berlim disse, né, aquele estado de ficar parado, sem essa movimentação, porque está doendo. E a gente lembra aquela história que as pessoas já conhecem, o cachorro deitado em cima do prego, e ele diz, poxa, por que ele não sai dele? Tira ele lá. Eu falo assim, não, é que não está doendo ainda o ponto dele sair dali, do local. Mas eu queria colocar também aqui, porque ele fala dos espíritos maus, né? E homens maus. E aí me lembrei da questão 135 do livro O Consolador, que é bastante interessante e cai bem no nosso estudo. E diz assim, se o determinismo divino é o bem, quem criou o mal? Aí a gente traz, né? O determinismo, a resposta. O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é do amor, conforme a Paula falou agora. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Urge recompor os elos sagrados, ou seja, urge ficar quite com a lei dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Então, bastante interessante essa resposta que eu queria trazer para vocês, que eu achei bastante, lembrei. Muito importante toda a colocação sua e do Marcelo, e fica claro que a nossa mudança de comportamento, aceitar não é ficar parado, realmente. É a nossa mudança de comportamento que vai ajudar esse irmão
a se desvencilhar de nós, né? E quem vai falar, Marcelo? Fala, Marcelo. Pegando um gancho do que o André disse, né, que na verdade são as nossas fraquezas que geram aqueles que assim o são mal, quando nas reuniões de desobsessão que eu pude frequentar, alguns irmãos vinham e diziam o seguinte: nós somos a justiça, nós vamos persegui-lo, nós vamos prendê-lo por uma questão de justiça. Justiça de quem? Porque a justiça de Deus é o amor. Ele pedagogicamente, ele educa. Então, esses irmãos equivocados, que se acham eles, digamos assim, que são justiceiros, alguns até se colocam assim, é porque estão equivocados, é porque não entenderam. Então, devido a essa atitude, eles, então, incitam no mal, porque prejudicam o outro, trazem para si aquilo que é de Deus, que é o julgamento, né? E não esperam a coisa acontecer. Mas tudo está dentro da lei de Deus, e por algum motivo isso é permitido e há de se aprender. Obrigado. Com certeza. Jaque? Tem um livro na nossa cabeceira, né, que é Emoções que Curam, de Hermance Dufour. De vez em quando a gente faz a leitura, né, quando consegue, antes de dormir. E um capítulo bem interessante, ele falava de uma personagem que estava passando por várias dificuldades na área da saúde, né? E ela não conseguia se desvencilhar daquela mágoa, daquele sentimento ruim pelo ex-marido, né? E isso estava trazendo vários transtornos. Ela estava super desequilibrada emocionalmente, né? E no livro é o Preto Velho com que ela vai se consultar, que fala para ela que ela precisava se livrar daqueles sentimentos que ela estava nutrindo. Nesse caso é encarnado, né? Por que eu estou trazendo a questão? Porque enquanto ela não conseguiu melhorar isso dentro dela, trabalhar, se livrar das coisas materiais que ela nutria na casa dela, né, por memória no momento em que foi legal a relação, tudo lembrava o marido e ela queria manter aquilo ali, aquilo tudo estava causando muito mal a ela, fazendo muito mal. Enquanto ela não se livrou daquilo, a vida não caminhou, ela não melhorou, né? Então, aí eu estou trazendo porque se ele ou ela desencarna com esse sentimento, porque ela estava causando mal na saúde dela e do marido, olha só, por tão ruim que era a vibração que ela estava emanando para ele. Quer dizer, se esse homem desencarna, né, ela com esse sentimento, ou ela desencarna, como é que a situação ia ficar? Né? Justamente essa vingança que ela ia nutrir, né, por ele lá do outro lado. Então, é muito importante, né, a passagem do Cristo. Resolva com seu irmão enquanto estás a caminho. Então, que a gente consiga, né, ir dizimando aí essa problemática, né, da vida terrestre enquanto pode, enquanto estiver por aqui, porque depois fica muito mais complicado. Com certeza. E nós vamos ver, diante dessa tua fala, que um dos maiores inimigos que nós vamos ter somos nós mesmos, primeiro, antes de qualquer outro, né? Pode passar para o... eu não falei uma coisa, eu vou falar lá na frente. Pode passar para o... É o quarto slide terceiro, agora. O quarto, né? Isso. Já vai mudar Isso. Os itens, né, Paula? Isso. Aí nós vamos... Quem pode ler? Júlio, pode ler? Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aprendeste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Se alguém quer entrar em litígio contra vós, para tomar a vossa túnica, entregai-lhe também a capa. E se alguém quer vos obrigar a dar 1000 passos com ele, dai mais 2000. Dai àquele que vos pede, e não volteis as costas para quem vos quer pedir emprestado. Não volteis as costas a quem vos quer pedir emprestado. Mateus
5, versículo 38 a 42. E agora eu vou pedir para botar o vídeo do Amigos da Luz, antes da gente fazer comentário. Eu queria te pedir desculpa. Tem 3 meses que eu frequento essa academia, 3 meses que eu treino com você, mas eu tenho agido muito errado. Eu tenho te agredido sempre e você fica aí sofrendo, calado. Isso não é justo. Eu queria que você me perdoasse. Você me perdoa? Dá um abraço. Moço, tá tudo bem aí? Não se aproxima de mim que eu sou uma monstra. Você tá passando mal? Não, Então por que tá agarrada nesse saco? a gente tá se entendendo. Eu tenho batido nesse saco há meses. Tá errado. Jesus ensinou a não bater, pelo contrário. Ensinou a oferecer a outra face. Mas esse saco serve pra isso mesmo, você quer pra bater, ó. Para! Agora você vai ter que dar outra face. Vai, dá. Fácil, ali, vai. Tá entendendo tudo errado. Quando Jesus diz pra você dar outra face, é pra você não retribuir o mal com o mal, entendeu? Ele falou claramente. Se alguém te ferir na tua face direita, oferece a outra. Aí você tá levando ao pé da letra. Então todas as pessoas boas seriam um saco de pancada das pessoas ruins? Então se alguém vier me bater, eu posso descer o sarrafo. Você pode se defender. Isso faz parte da natureza humana. Jesus não condenou a defesa, condenou a vingança, entendeu? Ah, mais ou menos, né? O cara fala que é pra oferecer outra face. Você diz que não. Tu já multiplicou o pão? Eu vou com ele, né? Vai, Saquinho, pode bater. Caraca, a gente tá há mais de 2000 anos tentando entender o evangelho e ainda leva tudo ao pé da letra. Vai, mas tem outro jeito de entender uma coisa que tá escrita? Moça, eu sei que é difícil. Faz o seguinte, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesma. Não tem como errar. Amar o próximo? Gente, quero o próximo aqui depois de mim, no saco. Opa, eu... Você? Ah, então vem cá que eu te amo. Eu te amo. Pega comigo, por favor. Por favor. Ai, cara, poxa, eu achei que nunca ela ia se tocar e vir falar comigo, porque eu já tô gostando dela já tem um tempo, sabe? E, poxa, eu achei que ela não soubesse o quanto ela tava me machucando com essa indiferença comigo, entendeu? Ô, amigo, para com isso, cara. Não consigo, cara. Cara, vida que segue, cara. Pois é, mas e aí como é que eu fico, meu coração, que eu entreguei pra essa loura, que chegou aqui, me bateu, de uma maneira como ninguém nunca me bateu antes. Mas calma, cara, olha só, isso nunca ia dar certo. Isso é um amor impossível, você entende isso, né? Ah, amor impossível nada, cara. Desde que eu terminei com aquela bicicleta ergométrica, que eu preciso encontrar um novo amor, nem que seja essa moça. Olha pro seu lado. Você? Não, cara, eu tô falando da esteira. Não, claro, eu sei, imagina, claro. Pelo amor de Deus, tá me estranhando? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Tu viu o jogo ontem? Foi legal, foi legal. Esse vídeo é muito interessante, né? Porque ele mostra o nosso engano, como nós levamos ao pé da letra o que Jesus falou, né? Se te baterem na face direita, dá a outra. Imagine se nós fizéssemos isso hoje em dia, né? Íamos sair de por fechado toda hora. Mas isso quer dizer o seguinte. O que quer dizer, Marcelo? Fala aí pra gente. O que tu pensa disso? Ah, vou ficar dando uma mastigadinha? Tem graça. Eu penso que essa questão de quando a gente é, de alguma forma, né? O que eu tento fazer, né? Eu tento racionalizar. A primeira coisa que eu faço é tentar racionalizar. É tentar diminuir o 80% da minha emoção e botar mais 30% de razão. Eu preciso racionalizar quando alguém me fere, quando alguém fala alguma coisa que eu não gosto, eu tento primeiro dar uma racionalizada. Porque hoje eu tenho muito percebido o seguinte, quando a gente é mais novo, a gente não consegue se observar muito. E quando a gente está um pouco mais antigo, a gente observa que a esposa, o irmão, falam coisas que a gente já tem que começar a olhar assim, cara, isso tem razão.
Então, eu não sou tão assim o último, como alguém falou aí, né? O último biscoito do pacote. Então, mais antigo não. Então, o que ocorre? A gente começa a ficar um pouco mais, digamos assim, atento, né? Então, o cara que hoje me fere de alguma forma, isso está muito em voga, volto a dizer, gente, estou repetindo aqui a matéria, está acontecendo muito nas redes sociais. O cara fala alguma coisa, eu, graças a Deus, eu vejo os amigos do lado A e do lado B como amigos, eu não entro em contenda, não converso sobre o assunto, porque talvez eu não tenha maturidade emocional para entrar numa conversa. Então, como eu já sei que eu não tenho essa maturidade toda, e nem esse conhecimento, e nem estou afim, eu trato os dois lados tranquilamente, me posiciono muito pontualmente, e eu tento racionalizar, Paula, para poder resumir. Racionalizo porque até para entender que o cara não está meu inimigo. Ele só está me chateando, mas ele não é meu inimigo, entendeu? Com certeza, nós temos que vibrar positivo e se não tiver como debater ou conversar, é melhor calar, né? Eu tenho uma colega com quem eu já viajei muitas vezes, e que hoje é impraticável você conversar com qualquer coisa com ela, porque assim, tudo que você falar o oposto vira discussão, até no Face. Então, eu tenho que falar assim, de moda, de coisas assim, né? Mas, realmente, o que você falou, as redes sociais está virando um verdadeiro duelo também, né? Por conta de N situações que a gente está vivendo hoje em dia. Mas eu acho que tudo isso, o pior de tudo, o que demonstra para a gente é que nós temos uma grande dificuldade de lidar com o diferente de nós. Nós temos uma grande dificuldade nesse sentido. Nós sempre... eu não vou ler o trecho, Qual a Medida do Seu Amor, de Vanderlei, né, Hermance Dufour. Ela, no trecho aqui, ela fala: muitas pessoas nutrem um terrível vazio existencial porque querem ter a capacidade de mudar o outro. Querem se realizar no outro, pois acham que têm todas as respostas para ele e querem anular a diferença alheia para se sentirem bem. Por isso é tão comum encontrarmos deficiências no próximo. Sempre achamos que, se o outro mudasse em certos pontos, tudo seria melhor para ele, que, inclusive, seria mais feliz. Esse é o velho hábito da intromissão que causa danos mais nas desconhecidas terras do mundo da diversidade, pois queremos moldar todos a gosto pessoal. Quer dizer, essa é uma das dificuldades, porque nós temos atritos, porque nós, volta e meia, estamos em embates, em discussões, a dificuldade de aceitar a opinião do diferente, ou saber calar, né? Bom, não concordo com ele, mas eu vou calar. Ou, se realmente, né, for nosso inimigo, a mudança de pensamento, não vibrar, não entrar na mesma faixa vibratória daquele que quer nos agredir. Então, podemos ir para o quinto. Mais alguém quer falar alguma coisa? O Júlio está com a mão levantada. Pode falar, Júlio. Certa vez, eu assisti uma palestra sobre essa questão do dar a outra face, e a expositora ela colocava o seguinte, que nós temos a face do orgulho e a face da humildade, colocava ela. Então, que quando nós nos deixamos atingir na face do orgulho, nós reagimos, né? Quando, na verdade, o que nós devemos é agir. Se formos atingidos, agir no bem. Se formos atingidos na face do orgulho, oferecer a outra face, ou seja, oferecer a face da humildade e, ao invés de reagir retribuindo aquele mal com outro mal, agir atuando no bem ou emanando boas vibrações para aquela pessoa que tentou, então, ou que nos agrediu,
mas não, que a agressão não vai surtir o efeito que ela desejava, porque nós oferecemos a face da humildade. Eu achei muito interessante, isso já tem muitos anos, mas ficou armazenado na minha memória. Tenho dito. Vamos lá. Quem pode ler? Eu posso. Vai, Marcelo. Os preconceitos do mundo, convencionou chamar ponto de honra, são aos responsáveis por essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, um golpe com outro, e o que parece perfeitamente justo para aqueles em quem o senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. É por isso que a lei mosaica dizia olho por olho, dente por dente, de acordo com a época em que Moisés vivia. Mas Cristo veio e disse, retribui o mal com o bem. E disse mais, não resistai ao mal que quiserem vos fazer. Se vos baterem uma face, apresentai a outra. Bom, aí mostra de novo para nós nos mostra que antigamente se falava muito disso, né? Ponto de honra. Hoje não tem tanto essa fala, mas tem aquela que fala assim, eu não vou levar desaforo para casa, se me falar eu falo mesmo, se me responder eu respondo também, né? E por aí vai. E se a pessoa tem ódio, né? Ali ele fala, uma injúria com outra injúria, um golpe com outro, o que parece perfeitamente justo para aquele em quem o senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. E nós sabemos que isso aí é revidar o mal com o mal. Nós vamos perceber no livro O Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares, ele deixa claro o seguinte, quem alimenta ódio contra os inimigos... Não, peraí, gente, peguei o trecho errado. Cadê meu trecho? Não, vou ler aqui. Peraí. Nós sabemos que o ódio, o rancor e os pensamentos de vingança são forças negativas que destroçam o equilíbrio mental, espiritual e até mesmo físico de quem os alimenta, mandando pessoas para onde? Para os hospitais, para as prisões, para as clínicas psiquiátricas, porque todo sentimento ruim traz um desequilíbrio. Trazendo um desequilíbrio vem a doença, como a Jaque falou aí, né? Da situação da esposa. E não resolve problema nenhum, só piora. E antes de atingir o outro, primeiro nos atinge. Alguém vai falar alguma coisa com relação a isso? Deixa eu ver, Jaque, fala. Eu queria destacar, Paula, esse finalzinho aí, retribuir o mal com o bem. Eu lembro muito das minhas aulas, né? O quanto é difícil trabalhar isso com as crianças. Nós falamos isso semana passada, né? Porque isso está tão arraigado em nós, né, nos seus responsáveis, que eles aprendem, né, desde tenra idade que bateu, levou, né? Se te bater, você vai retribuir. Não vem para casa com reclamação, não, que você vai apanhar de novo. Então, e eles falam, quando a gente leva, né, quando as professoras levam lá para a secretaria para poder conversar com a gente, e a gente fala... Mas, meu filho, se você fizer a mesma coisa com ele, você vai estar sendo melhor que ele. A gente tem muito essa fala, né? Fazê-los repensar aquela atitude dele. Fez com que ele fosse melhor do que o colega? Porque aquele sentimento de que não vai levar desaforo para casa está muito, muito arraigado. Então, é muito difícil. A gente sabe que em nós, né? A gente trabalha muito isso e que ainda não consegue fazer, mas eu penso assim... lá desde pequenininho, como a gente falava na semana passada, desde pequenininho, mostrar para ele que o melhor não é quem fala mais alto, quem grita mais, né? Quem bate mais forte, não. É quem sabe se calar, quem sabe mostrar para o outro que ele está errado. Então, assim, é um trabalho muito difícil de se fazer, né? Mas que a gente sabe que tem que começar
lá naquela sementinha, né? E você vai mostrando para ele de que se você fizer o outro repensar, por que que você está fazendo isso? Eu fiz alguma coisa com você? Você não acha que está errado? Assim, realmente um trabalho árduo, mas que eu acho que a gente seria, né? Teria adultos melhores se as crianças fossem melhor trabalhadas nesse sentido. Eu quero falar, né, uma coisa que eu lembrei, eu até ri aqui na hora. Aí era aquele botãozinho mesmo. Fala, Regis, desculpa. Eu até ri no momento aqui, que eu lembrei, né, da escola, antigamente, né, que você falava uma coisa, aí o coleguinha fala, nossa, ele falou isso assim de você, você vai levar isso para casa? Não, você tem que bater nele. Eu vou passar uma linha no chão. Quem pisar primeiro aqui insultou a mãe do outro. Aquela coisa, aquela... Mas, olha, infelizmente, eu já fiz isso. Tinha muito isso. Né? Porque eu já fiz isso, porque eu era muito de apanhar, eu não era muito de bater, não. Eu tinha medo de briga, eu não gostava de briga. Eu era medroso também. E minha avó uma vez falou assim para mim, se você entrar aqui dentro de novo chorando, porque te bateram e tu não reagiu, tu vai apanhar de mim também. Aí eu tive que reagir. O cara falava assim na aula para mim, ó, vou te pegar lá fora. Eu ficava fazendo serão no colégio. Era triste, eu nunca fui de brigar, nunca gostei de bater, nunca soube fazer isso. Mas a sociedade nos ensinou de forma diferente, né? Nós vamos até falar um pouco sobre isso lá no dia 26. O que a gente aprendeu, né, através do imaginário social é uma coisa totalmente diferente daquilo que, quando você vai para o meio religioso, você encontra. Daí a dificuldade, você tem uma formação diferente. O mundo te passa coisas diferentes. Quando você chega na religião, aí você vê que está errado. Caramba, mas aí eu procedi mal até conhecer, saber que está errado e até poder, como disse a tia Jaque, até poder tirar aquilo, desenraizar aquilo de mim. É interessante isso. Com certeza. Jaque, mais alguém vai falar? Se não, pode botar o sexto. Esse é o quinto, né? Quem pode ler? Hoje eu não estou lendo nada, gente. Estou dando para você. Para o orgulhoso, essas palavras parecem um ato de covardia, pois ele não compreende que haja mais coragem no fato de se suportar um insulto do que em vingar-se dele. E isso sempre acontece porque a sua visão não consegue ir além do presente. Deve-se, entretanto, tomar essas palavras ao pé da letra? Não, nem aquelas que dizem para arrancar o olho se ele for motivo de escândalo. Se fossem obedecidas literalmente, isso seria condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, tirando-lhes qualquer receio. Se não se impedissem as suas agressões, muito em breve os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não devemos entregar complacentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Nós vamos ver que lá no vídeo do Amigos da Luz, ele deixa claro isso, ele fala isso também, né? Sim. E é claro, porque se não houvesse como se combater também de forma nenhuma, não ia existir nem polícia, né, gente? Então, claro que tem que haver um combate, né, ao mal, e não é porque eu não quero fazer a mesma coisa que eu não vou me defender. Mas se defender necessariamente não quer dizer que eu vou matar o meu inimigo, que eu vou matar quem está tentando me agredir. Né? Tem 1000 maneiras da gente se defender e procurar sempre fazer da forma menos agressiva que nos for possível, penso eu. Conta-se uma história, né, de um pai que o filho chegou em casa muito revoltado por conta dessas briguinhas que a gente estava falando aqui, com um coleguinha na rua,
E o pai, vendo ele falar que ele ia se vingar, eu vou me vingar porque eu vou pegar ele, eu vou fazer, vou acontecer, o pai falou assim, peraí que eu vou te ajudar e te ensinar como é que você vai fazer com ele. Vamos lá para o quintal. Levou ele para o quintal e botou um pano, um lençol branco na corda. E pegou um saco de carvão e pediu para ele atirar com muita força no lençol. E ele foi tacando aquele carvão, tacou aquele carvão, tacou. Quando ele já estava cansado, não aguentava mais, o pai falou assim, terminou? Falou assim, terminei. Você está cansado? Estou. Agora, olha como você está. Ou seja, o lençol estava todo sujo, mas ele também estava todo sujo de carvão. E aí ele falou para o filho, você está vendo, meu filho? Você vai atingir o seu colega, mas você também vai ser atingido. Né? Então, ele exemplificou para o filho que, embora ele tivesse tido aquela briguinha com o colega, não era legal a vingança, não era necessário se vingar. E, na verdade, né, tirando a necessidade de nos defendermos, né, da nossa defesa, que de fato é uma coisa natural em nós, até a criança, quando na escola ela vai e agride a criancinha que bateu nela, é natural. Quando isso é natural, faz parte. Incentivar, que eu acho que é o errado, né, Jaque? Porque é o incentivo de continuar fazendo a coisa que é o errado. Porque eu me lembro que a minha filha, ela vinha toda mordida para casa, toda mordida. Isso no primário. E eu ficava desesperada com aquilo. Aí a professora falava assim, mãe, deixa que eles vão se entender, deixa que eles vão se entender. E eu nunca procurei pai nenhum para reclamar, porque tem pai que vai no outro pai achando que... E aí um dia ela mordeu, o garotinho mordia todo mundo na sala, na verdade. E aí a salinha todinha mordeu ele, começou a morder ele, aí ele parou de morder. Mas isso é instintivo na criança, não tem como você... Né? Agora, incentivar a fazer, que eu acho que é a coisa problemática. E nessa história, deixa claro para a gente o seguinte, que unicamente a Deus pertence punir. Não nos cabe isso. Que nós temos que imaginar cada um de nós, vamos imaginar se cada um de nós resolvesse, com as próprias mãos, nos vingar das situações que nos fizeram. Imagine isso hoje. Né? O mundo já está tão violento, né? E o maior exemplo que nós vamos ter nessa situação, gente, foi Jesus Cristo. Ele foi crucificado, foi apedrejado, né? Botaram coroa, chicotearam suas costas e, no final de tudo, o que ele pede? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele ainda vem pedir perdão, que Deus perdoe, né, aqueles que fizeram mal a ele. E lá na frente, nós vamos ver aquela palavra indulgência se repetindo várias vezes. E eu fui ver o que é indulgência, né? A gente sabe que é perdão. Mas o significado no dicionário foi muito interessante, que dizia o seguinte, disposição para perdoar culpas ou erros. Quer dizer, perdoar o outro, né? O erro do outro, a culpa do outro, e a nossa também. Porque muitas vezes nós criamos situações que nós ficamos nos culpando pela situação que nós criamos. Mas nós temos que aprender também a nos perdoar, ter indulgência também conosco, não só com o outro. Gente, isso é o que eu tinha para falar. Eu espero que tenha sido satisfatório. Se alguém mais quiser falar alguma coisa. Muito, muito, muito. Eu pedi para colocar uma musiquinha no final, se alguém quiser falar. É interessante que esse estudo, ele nos fala muito, né, a cada um de nós, porque lá Moisés, ele trouxe o olho por olho, né, porque era necessário o povo daquela época. Era a maneira que ele tinha como controlar, né, todo aquele povo. Depois veio Jesus e traz a lei do amor. E que mesmo assim, nem todo mundo naquele momento, quase 1.500 anos depois, conseguiu compreender. Então ele ainda falou de uma forma simbólica para que hoje, com a terceira revelação, o Espiritismo, pudesse estar esmiuçado para todos nós. E mesmo assim,
né, com tudo às claras, nós não conseguimos ainda absorver, né, porque não é fácil você perdoar o seu inimigo, porque o Espiritismo ele te esclarece, e esclarecendo ele acaba te libertando. Mas quando você traz isso para a prática, você vê que não é tão fácil. Então a gente ainda não consegue segurar, controlar o pensamento, mas a gente já consegue encher a boca d'água. Então precisamos justamente isso. Quando a gente não tem condições, né, de dar o amor, que pelo menos a gente não dê a guerra, né, e enche a boca d'água, né, e só escuta. Então, tá de parabéns, Paula, foi maravilhoso o estudo. Só para E complementar. soltar as amarras, né? Verdade. Paula, só para complementar um pouquinho, Paulo já dizia, né? Por que faço o mal que não quero, não faço o bem que quero? Como o André falou, ainda é muito difícil para a gente, né? Quando eu disse que eu falava para as crianças, eu ficava pensando, poxa, eu sei o quanto é difícil o que eu estou falando para ele, nem sempre eu consigo praticar, né? Mas a gente precisa exercitar, né? A cada oportunidade, repensar se não conseguiu acertar naquele momento, não desistir, né? O que a gente vem falando para toda semana, né? Aqui, eu ainda não consigo fazer, mas eu vou persistir, né? Então, é o nosso desafio. E não botar metas muito ambiciosas, né? Nós temos que começar com o que nós temos capacidade. Às vezes nós criamos metas absurdas, e aí não alcançamos nem lá, nem... ir aos pouquinhos, em doses homeopáticas, e aí nós vamos conseguir. Isso aí. Patrícia vai colocar a música agora, então, para a gente encerrar. E a prece final. Posso pedir o André mesmo para fazer, já está inspirado aí. Uhum. Quem é o meu inimigo? É alguém como eu. Quem é o meu inimigo? É alguém como eu. Meu inimigo, ele erra como eu. Ele ama alguma coisa como eu. Ele precisa aprender a dar outra face como eu. Porque eu também tenho que parar com a reação e entender que a vingança não é solução. Sempre dar mais uma chance e retomar a relação. Quem é o meu inimigo? É alguém como eu. Quem é o meu inimigo? É alguém como eu. Meu inimigo está ferido como eu. Meu inimigo está magoado como eu. Ele acha que a vingança é o caminho como eu. Porque eu também tenho que parar com a reação e entender que a vingança não é solução. Sempre dar mais uma chance e retomar a relação. Paz na terra aos que discutem. Paz na terra aos que disputam. Paz na terra aos que se odeiam. Paz na terra porque todos às vezes somos
Ele é como você. Vamos orar por nosso inimigo, hein? Verdade. Verdade. E agradecemos assim, Senhor Jesus, por esta doutrina de luz, que faz com que tenhamos o entendimento de que o nosso inimigo é o nosso irmão. Mas ele só está inimigo nosso pela nossa ignorância, pela ignorância dele, por todos esses carrilhões, desses vagões, dessa locomotiva dos vícios que hoje trazemos ainda impregnado em nós por conta do nosso atraso espiritual. Neste momento, Senhor Jesus, queremos te pedir perdão, perdão aos nossos inimigos encarnados e desencarnados, e dizer também que perdoamos os nossos inimigos encarnados e desencarnados. Que o Senhor possa ter misericórdia por todos esses espíritos que, às vezes, por ignorância, nos perseguem e querem nos fazer mal. Ampara-os, Senhor, e que possamos amá-lo como verdadeiramente somos, filhos de um único Pai. Sendo assim, Senhor Jesus, te pedimos que abençoe também a humanidade toda, ao nosso país, o nosso mundo. E te pedimos permissão, Senhor Jesus, para encerrar esse estudo da noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigada, André. Muito obrigada, Maria Paula, pela sua disponibilidade em nos auxiliar, né? Porque as mensagens do Evangelho ficam aí durante a semana para a gente poder exercitar, né? Colocar em prática. Então, nós te agradecemos por essa oportunidade. E quarta-feira que vem nós estaremos juntos novamente para mais um estudo na Sociedade Espírita Estrada de Damasco, no formato virtual. Que assim Eu é que agradeço. Obrigada.